Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você encontrar essa aula por acaso em alguma plataforma, tomara que essa aula faça sentido. O intuito de deixar essa aula disponível nas plataformas é para que ela ajude o máximo de pessoas possível. Essa aula também foi feita para os alunos que estão matriculados no curso, né, e que assistem essa aula num regime semipresencial. Então, eles têm uma aula presencial comigo no campus e tem essa aula na plataforma Canvas, onde eles podem acompanhar semanalmente os vídeos que eu posto lá. Se você não está matriculado no curso, tem chance dessas aulas não fazerem muito sentido, de novo. Eu só espero que ela ajude quem estiver assistindo. No curso de pintura digital para texturização, a gente vai usar os softwares Blender e Krita principalmente, né? A gente pode usar outros, não tem problema, mas dentro da sala de aula a gente está usando o Blender e o Krita. Eu estou com o Blender aberto aqui, eu estou com o Krita aberto aqui, ambos com a telinha de boas-vindas aqui, o About, né, do Krita e o Splash Screen do Blender, para a gente identificar eles melhor. E a gente tem os seguintes tópicos para cobrir aqui nessa aula. Eu tenho que falar sobre as docas e os editores, né, o que a gente chama também de janela, dependendo do software, né? Então, o que um software vai chamar de doca, às vezes o outro vai chamar de janela, o que um software chama de editor, né, o outro vai chamar de janela ou de doca. E a gente tem que ver as ferramentas de pintura, seleção, transformação e ajuste. Eu imagino que seja melhor ver a primeira, a de pintura, né? A ordem aqui não é a ordem necessariamente que eu vou falar, mas vamos lá que é bastante coisa e o vídeo, né, pode ficar um pouco longo. Então, já vamos começar falando do Blender aqui, ó, e como que o Blender vai ser usado dentro da nossa disciplina de pintura digital. Então, o Blender, por padrão, quando você abre ele, ele tem esse projeto aqui. Então, se você instalou o Blender e abriu ele pela primeira vez, ele tem essa configuração aqui, uma câmera, um cubo, uma lâmpada, né? Então essa é a configuração padrão dele. E ele também vem numa aba de trabalho chamada Layout. Então essa é a aba de trabalho chamada Layout, é a aba padrão dele. Ele tem várias outras abas de trabalho, como uma para modelagem, uma para escultura, uma para edição de UV, que vai ser útil para a gente no curso de jogos, e a de pintura de textura, né? Então ele tem essas configurações aqui. E o que são essas configurações? Deixa eu fechar todas elas. Eu vou apagar todas essas configurações. Estou apagando todas as abas, tá? E vou ficar só com a minha aba padrão aqui, ó. Só com a aba padrão. Essas abas, na verdade, que ele tem é um conjunto de editores. Então, o Blender, ele possui o quê? Ele possui todos esses editores dentro dele, e cada editor dentro dele tem uma função. A gente pode imaginar cada editor como se fosse uma janela do Blender, ou como se fosse uma doca do Blender, né? Não é esse nome que ele usa o nome de editor, né? Então você vê que a gente tem o Image Editor, o V-Editor, o Shader Editor, né? O Video Sequencer é um editor de vídeo, né? O Movie Clip Editor, editor de keyframes para animação, editor de texto ou editores para programação, editores de propriedades, né? Então, ele tem todos esses editores aqui, né? E aí a gente vai colocar esses editores aqui. Eu vou desenhar a interface aqui no meu gosto para ele funcionar, por exemplo, como um editor de pintura de textura, né? Então, se eu pegar aqui e clicar entre um editor e outro, né? Clicar com um botão aqui no meio, ele vai perguntar como é que eu quero abordar essa área, se eu quero dividir ou se eu quero juntar áreas, né? Então, deixa eu juntar a área de um editor com a do outro, né? Então, aqui eu juntei as áreas. Então, a minha timeline, a minha linha de tempo que ficou aqui esse tempo todo, ela sumiu, né? E agora eu vou fazer o contrário, eu vou dividir uma área. Então, vou clicar de novo aqui com o botão direito, né? E vou pedir um vertical split. Então, aqui ó, eu posso cortar meu Blender e agora ele tem dois editores aqui de modelagem 3D idênticos. Eu posso fazer o quê? Eu posso trocar um editor desses pelo editor de pintura de textura, que é o Image Editor, que vai me dar as ferramentas de pintura, né? Então, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar a opção de Paints, né? Então, o editor ele tem a opção de visualização, a opção de máscara e tem a opção de Paints, né? E aí, se eu trocar o editor aqui, vamos
puxar aqui a barrinha de ferramenta lateral. Essa barrinha lateral ela fica escondida numa setinha muito minúscula aqui, mas você pode pedir ela em view, pedindo toolbar. Então aqui essa é a minha barra de ferramenta. Se eu trocar para view, vai trocar a barra de ferramenta. Se eu trocar para máscara, vai trocar a barra de ferramenta. Então, eu estou em Paint, né? E agora eu tenho o quê? Eu tenho um espaço para pintura e um espaço para lidar com o objeto 3D. Então, os editores no Blender, né? Os editores no Blender são essas áreas que eu vou trocando, né? Eu vou dividir de novo aqui. Eu posso, além de clicar aqui, eu posso clicar no canto aqui. Quando aparece essa cruzinha no lugar do cursor, eu posso clicar e arrastar. E ele vai dividir para mim a tela, né? Se eu clicar e empurrar para cima de uma área, ele pode também juntar de novo. Então, você tem a opção de separar os editores clicando e arrastando, né? Ou usando o botão direito e usando as opções de split, que é para separar. Então, split vai separar, ou join para juntar. A gente não precisa fazer esse arranjo no Blender, eu não preciso fazer esse arranjo manualmente, porque o Blender ele já traz essa organização para mim, né? Então, deixa eu voltar aqui para o design padrão, né? Então, vou vir aqui, vou clicar em vertical split. Mentira, era horizontal. Vamos lá, vamos dar um join de novo. Então, é horizontal split. E vamos voltar com a timeline aqui, ó. Clicar aqui, timeline. Então, esse era o design padrão. Mas eu não preciso, se eu não quiser. Se eu simplesmente destruir aqui a minha interface, né, fizer qualquer coisa nela, né, o Blender traz para mim uma forma de resgatar a interface padrão. Então vamos clicar aqui e renomear aqui, só para poder falar que esse aqui é a minha bagunça. Bagunça. E aqui vamos adicionar um novo layout aqui, ó. Eu vou vir nesse maisinho, né, vamos lá, eu vou adicionar clicando nesse maisinho, general. E aqui, ó, vou adicionar um layout. Então, esse layout aqui é o padrão que tinha antes, né? E esse bagunça aqui, ó, eu escrevi bagunça, tudo bem. Eu posso apagar ele. Então, agora a interface padrão está de volta. E a mesma coisa por Texture Paint. Ele já traz para mim um Texture Paint aqui, ó, que é aquele design que eu fiz manualmente, ou seja, uma área do Blender aqui, né? Tá com o editor de imagem, né? Tá com Image Editor configurado na opção pintura. E a outra área aqui, ó, tá com o 3D View, né? Se eu vier aqui no 3D View e trocar um modo de trabalho do objeto selecionado, vou selecionar o objeto aqui e trocar para Texture Paint, eu já estou numa configuração para pintura de textura, né? Então, no caso do Blender, a importância de entender os editores, né, é você realmente encontrar o seu espaço de pintura num software que é, na verdade, um software multifuncional, né? É bom lembrar que o Blender ele faz modelagem 3D, ele faz animação 2D, ele faz VFX, ele faz edição de vídeo, ele faz um número bem grande de produtos visuais, né? É possível, inclusive, fazer jogos com Blender. Blender existe uma game engine construída em cima do Blender, né? Então é possível até fazer jogos no Blender, então ele é bem complexo, né? Dá para fazer impressão, né, 3D, então ele é bem elaborado. Então, às vezes, encontrar o caminho dentro do software é importante. Então, esses aqui foram os editores no Blender. No caso do Krita, eu estou aqui com a abertura padrão dele, que é uma espécie de tela de boas-vindas, onde você pode pedir uma imagem nova, onde você pode pedir para abrir uma imagem, onde ele mostra as imagens recentes. Você pode ver as novidades do Krita aqui, então ele tem isso tudo, né? Mas ele vai ter também o arranjo dele para imagens, então eu vou criar uma imagem nova para a gente poder ver o Krita em ação, tá? Então eu vou pedir uma imagem nova aqui, tanto faz o modelo, né? Qualquer modelo aqui para mim serve, né? Então eu vou pegar aqui um pré-definido padrão aqui, que tem uns de textura, né? Então estou criando um documento, vou repetir mais uma vez a ação, só para ficar fixado. Vou clicar em nova imagem, ele vai vir aqui com essa tela, eu cliquei em documentos customizados,
E no pré-definido, eu vou pegar uma textura de 1024 por 1024, porque é assunto da nossa aula, né? Então, eu vou pegar isso do jeito que ele estiver organizado. Isso é só para a gente poder ter acesso ao quê? Aos menus dentro do Krita, e a gente poder ver as ferramentas de trabalho também, tá? Então, isso aqui é o Krita, e o Krita, ele vai ter, na configuração de settings dele de visual, a opção de configurar docas. Então, o que ele chama de, o que o Blender é, 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 traz como, às vezes, editor ou como barra de propriedade, né, o Krita vai trazer como doca. Então, no caso do Blender, por exemplo, as configurações que a gente tem aqui, elas estão todas concentradas numa barra de propriedades. Então, é uma barra que ela se adapta ao conteúdo selecionado. Né? A minha área de pintura aqui, ó, ela está dentro de um editor, né? Minha barra de ferramenta está dentro de um editor. Né? No caso do Krita, a minha barra de ferramenta, a minha barra de configuração, minha barra de camadas, todas elas são docas, né? Para dar um exemplo aqui, eu vou puxar uma doca para fora aqui, ó. Então isso aqui é uma doca no conceito do Krita. Vamos pegar aqui uma nova doca. Vamos vir aqui no Window, mentira, no Window não, no Settings do Docker, e vamos pegar uma paleta. Então aqui, ó, ele colocou essa doca aqui embaixo. E aqui eu tenho uma paleta de cor. Eu gosto bastante de pintar com paleta, então vocês vão ver eu recorrer na paleta com frequência. E deixa eu encaixar a paleta aqui junto com a cor. Então aqui ó, eu tenho duas docas sobrepostas. Né? E eu posso colocar minha barra de ferramenta aqui também, combinando com isso. Eu posso colocar ela aqui embaixo, por exemplo. Né? Agora eu tenho os presets e as opções de ferramenta. Eu sem querer desenhei uma bolinha aqui, mas não tem problema não, deixa ela ali. Então eu tenho aqui duas docas. Eu posso trancar a doca para ela não sair do lugar, eu posso trancar ela. E eu posso fazer o design do meu workspace do jeito que eu achar melhor, né? Então, vamos supor que eu não gosto dos presets. Vamos pegar os presets, vamos supor que eu não gosto dele. Eu vou fechar ele aqui e vou deixar opções de ferramenta, camada e paleta, né? Então, vamos supor que esse é meu arranjo. Legal. Eu consigo também, agora sim, Windows, criar um novo workspace. Então, eu consigo configurar essas janelas e pré-definir um novo workspace, né? Eu dou um nome para ele e eu vou ter o arranjo que eu gosto, que eu prefiro. Por exemplo, eu já criei aqui, ó, meu workspace, o Dan, né? Do jeito que eu acho mais legal, né? Que é exatamente o que eu acabei de fazer, né? Eu deixei a barra de ferramenta e a paleta e as camadas. Então esse é o jeito que eu gosto de trabalhar. Então esse arranjo ele é muito pessoal, né? Ele traz também, né? O Krita traz também do mesmo jeito que o Blender pré-definições. Então se eu bagunçar demais o workspace, eu sempre posso pedir para ele voltar para o padrão. Então ele vai ter o workspace default dele. E ele vai ter alguns interessantes, né? Ele tem, por exemplo, de animação, vai ter uma timeline, né? Ele vai ter o workspace de VFX Paint, nem eu sei o que isso significa na vida, né? Não sou tão especialista assim, mas eu tenho storyboarding, né? Então tem vários workspaces interessantes, né? Para gente, provavelmente os de pintura, né? Os que envolvem pintar são os principais nesse semestre, né? Mas vamos ficar com o default mesmo, né? Vamos trabalhar com o padrão. Afinal de contas, é como vai estar o software na hora que você abrir. Então a gente vai se achar mais fácil aqui no começo. Depois a gente vai migrando para outras configurações se a gente julgar necessário, né? Mas aí a gente tem isso, né? Então essa é a nossa primeira parte aqui do conteúdo, né? Essas são as docas dos editores. E agora vamos ver as ferramentas. Como eu falei, eu vou começar pela ferramenta de pintura, né? Eu acho ela um pouquinho mais importante para abordar aqui, né? E é também o que provavelmente o pessoal vai chegar no software e fazer. E aqui no caso, estou com o Krita é mais fácil mostrar
as ferramentas de pintura, porque são todas essas aqui, dessa primeiro bloco aqui. Então, essas 10 ferramentas aqui são ferramentas de pintura, né? Então, eu tenho o meu pincel livre, né? O pincel que vai de acordo com o movimento que eu faço com o meu mouse ou com a minha caneta, né? É bom lembrar que eu estou usando uma caneta numa tablet aqui, né? Então, eu não estou usando mouse, mas se você usar um mouse, provavelmente vai ser o mesmo comportamento, né? E aqui, ó, do lado do minha ferramenta de desenho livre, eu vou ter a ferramenta de desenho de linha reta. Ele vai usar exatamente a configuração de pincel que eu tiver, né? Então, todas as ferramentas de pintura que a gente tem aqui, elas vão estar configuradas de acordo com essa barra de opções aqui de ferramenta. Então, uma vez que eu selecionei uma ferramenta aqui de pintura, né, ela vai pegar a cor que tiver selecionada aqui, o pincel que tiver selecionado aqui, a opacidade que tiver marcada aqui, as configurações de pressão, de tamanho, né? Então, elas compartilham essas opções, né? Então, selecionei uma ferramenta aqui, estou desenhando, né, com um pincel aqui, se eu trocar para linha reta, é o mesmo pincel, é o mesmo comportamento. Se eu vier aqui embaixo, eu vou ter uma ferramenta de desenho retangular, uma ferramenta de desenho circular ou elíptico, uma ferramenta de desenho poligonal, né, outra ferramenta de desenho de linha. Essa aqui ela não tem é, é, não é o polígono fechado, ela se chama polyline, né? Então a ideia é que você pode clicar para encerrar, né, ela, né? No caso do polígono seria o fechamento do polígono meio que obrigatoriamente, né? A gente vai ver aqui, se eu fizer o mesmo comportamento de shift click, né, que é o que está na dica aqui da ferramenta, se eu fizer shift click aqui, ó, ele vai fechar um polígono. Se eu fizer shift click com essa daqui, ela fecha a linha. Então, polyline e polígono tem essa diferença. Eu tenho uma ferramenta de construção de curva Bezier. Então, essa aqui, para quem está usando o mouse como ferramenta de desenho, talvez seja interessante, que você pode clicar e arrastar e fazer uma forma mais curva, né? Se você pressionar Enter no teclado, você consegue fazer uma linha curva, né? Você consegue desenhar uma linha um pouco mais certinha aqui. Você pode fechar também para poder fazer uma forma. Então, de novo, são todas ferramentas de desenho, né? Aqui a gente tem o Freehand Path, que eu estou fazendo o traço vetorial, mas ele está cobrindo com a pintura depois. Eu tenho o Dynamic Brush Tool, é uma outra ferramenta de desenho à mão livre. O que vai mudar aqui são as opções de ferramenta nesse caso. Então, no caso do Dynamic Brush Tool, ele vai ter um peso diferente. Para quem estiver desenhando, vai sentir um peso diferente, porque ele tem um controle de massa e de arrastamento, né? Então, seria como se tivesse um atrito na superfície, né? Simulando um atrito. E esse aqui não, ele vai ter configurações de suavização, mas ele não vai ter essa massa ou esse peso, né? E a gente tem aqui o Multibrush, que vai desenhar múltiplas linhas ao mesmo tempo, né? E eu vou ter nas opções de ferramenta. Aqui eu tenho que ir para as opções de ferramenta além né, nessas três ferramentas aqui. Essas três não, né? Nessas todas, nessas últimas ferramentas aqui, principalmente nessas últimas duas, eu recorri às opções de ferramenta aqui para mostrar que elas têm um comportamento bem diferente e que não está coberto aqui nesse espaço. Então, todas as configurações de pincel que não estiverem aqui, né, vão cair na barra de opções de ferramenta lateral, né? Por isso que é importante, às vezes, ter o conhecimento da doca, né? Se você não tiver essa barra de opções de ferramenta, às vezes você não vai ter acesso a uma das configurações importantes
da sua ferramenta. Então vamos voltar aqui com Settings, Dockers, e vamos pegar Tool Options aqui, e vamos colocar ela de volta aqui no lugarzinho dela. Então todas as ferramentas aqui são ferramentas de pintura, né? Vamos pegar o Multibrush aqui. Eu peguei o Multibrush só porque, para poder mudar o formato dessa mandala aqui, provavelmente você vai precisar mudar o tipo de comportamento dela, onde que está acontecendo a transformação, que tipo de transformação está acontecendo, né? Então, provavelmente vai ter que mexer aqui para poder experimentar coisas diferentes. Mas vamos lá, deixa eu apagar esse conteúdo, deixa eu voltar para o meu brush padrão e vamos entrar agora no Blender. O Blender ele vai me dar uma etapa a mais aqui para poder trabalhar, porque eu não tenho nenhuma imagem para pintar aqui e eu não tenho nenhuma imagem para pintar aqui. Então ele vai falar que está faltando textura, né? Então, e aqui, porque eu dou um zoom meio grande para o nosso trabalho, né? Eu vou ter que vou ter que dar uma pequena volta aqui para mostrar tudo. Então vamos lá. Quando você entra no Texture Paint do Blender, a primeira ferramenta é a ferramenta de pintura. As opções de ferramenta ficam no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então é as opções de ferramenta aqui. Eu tenho também as opções, as configurações de ferramenta aqui. Então aqui eu tenho as configurações da ferramenta selecionada. Então quando você seleciona uma ferramenta, aqui nas opções de ferramenta aparece o que você tem de configuração dessas ferramentas, né? Então, se eu selecionei aqui o Smear, então agora essa configuração aqui é do Smear. Se eu puxei o Draw, agora essa configuração aqui é o do Draw. Então, isso aqui são as minhas opções de ferramenta. Tá? E aqui, o que acontece? Eu não tenho textura para poder ter texturas aqui, eu vou precisar de camadas, né? E aí é uma diferença do Blender em relação ao Krita. Ele não vai ter as camadas aqui, a camada faz parte do material do objeto. Então aqui, ó, se eu adicionar uma textura aqui, ó, então eu tenho um modo material e eu vou adicionar uma textura aqui, né? Eu vou adicionar um base color aqui. Ele vai perguntar a cor dessa material, vou deixar branco mesmo, né? E ele adicionou aqui para mim uma imagem que eu posso pintar nela, né? E eu posso pintar aqui no meu objeto. Essa imagem que ele adicionou, essa camada que ele adicionou aqui, ó, ela na verdade, deixa eu adicionar aqui uma aba de shading. Ela é na verdade essa imagem aqui, ó, que está entrando dentro do material. Então a gente vai ver isso posteriormente com mais calma. Mas é bom saber que para você pintar a textura no Blender, o seu material, o material do seu objeto tem que estar configurado e tem que ter uma imagem aqui. Quando eu peço para ele adicionar aqui, ele está tentando conectar automaticamente essa imagem para mim lá. Tá? Mas aí agora eu posso falar das ferramentas de pintura aqui do Blender. Né? No caso do Blender, a gente vai ter as ferramentas de pintura, o pincel, né? E eu não vou ter aquelas opções de pincel reto, pincel curvo, pincel poligonal dentro dessa barra de ferramenta. Na verdade, essas opções no Blender fazem parte da configuração do brush. Então faz parte dos settings. E esse é um formato de abordagem de software. Cada software tem o seu jeito de abordar as ferramentas. Então, no caso do Blender, se tudo é pintura, então o que muda é o quê? É o tipo de stroke. Então aqui, ó, eu vou ter o stroke de linha reta. Eu vou ter o stroke de linha curva Bezier. Tem que dar o Ctrl clique para poder fazer isso, né? Mas vai estar dentro da própria ferramenta de pincel. Então, já tem uma diferença ali de abordagem entre um software e outro que é bom saber. Então, aqui no Blender,
Se eu quiser pintar alguma coisa, se eu quiser pintar algum elemento, deixa eu voltar aqui no meu stroke para o padrão Space. Se eu quiser pintar alguma coisa, eu vou estar usando essa ferramenta Draw obrigatoriamente. As outras ferramentas aqui, elas também são ferramentas de pintura, mas elas não vão criar pintura, elas vão tratar a pintura por baixo dela. Então, as ferramentas que eu vou ter aqui, ó, todas elas estão relacionadas à pintura do meu objeto. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, o Smear, que é tipo um borrão, né? Então, ele vai borrar. Isso é o Blur, né? Isso é o Blur. Deixa eu ver aqui. É o Soften. Ele vai borrar os pixels ao redor. Então, a pintura vai ficando mais suave. Se a gente for para o Krita para comparar, né, ou seja, isso aqui, essa ferramenta do Blender, é equivalente a essas ferramentas é, é, do Krita. Então, o meu pincel do Blender incorpora todos esses pincéis do Krita. Né? Talvez nem todos, porque o modo mandala não vai funcionar do mesmo jeito no Blender. Né? Mas aí quando a gente pega essa segunda ferramenta, que é o borrar, né? Ela pode ser feita a partir de configurações de brush no Krita. Então o Krita ele vai ter pincéis de borrar, né? Ele vai ter pincéis de borrar dentro da ferramenta de pintura. Então são dois comportamentos que a gente tem que saber. Ou seja, se eu estou procurando no Krita uma variação de comportamento da pintura, eu estou dentro das configurações do brush e dentro dos presets de brush. Se eu estou no Blender, né, eu estou trocando de ferramenta. E aí as ferramentas, por exemplo, o Soften aqui, eu peguei um Soften dentro do Krita aqui, dentro das opções que ele me traz aqui. Então, vamos voltar aqui no Blender. Eu vou ter a ferramenta de Smear, né, que é puxar os pixels. Né, então, de novo, no Krita a gente vai ter pincéis que fazem esse smear de acordo com a configuração. Então, isso aqui é um tipo de smear que ele faz. O clone, que no caso do Blender aqui, eu podia ter pintado com uma corzinha um pouquinho mais viva. Vamos fazer uma bolinha aqui. E vamos no clone. O clone ele vai pegar aonde tiver o meu cursor, ele vai usar o cursor como referência para copiar a pintura. Então ele está copiando exatamente a pintura que está ali. No caso do Krita, se a gente for procurar o clone também vai ser uma ferramenta de pintura. Eu lembro mais do ícone dele do que do nome. Então aqui ó, a mesma coisa, eu vou pegar Ctrl e clique aqui, e aí eu vou replicar isso aqui. Então, são ferramentas de pintura. Dentro do Krita, todas as ferramentas de pintura estão dentro do brush, e todos os brushes podem usar as mesmas configurações aqui. E no caso do Blender, cada comportamento é tratado como uma ferramenta. Aqui a gente tem o baldinho de tinta. O baldinho de tinta é para preencher com uma cor o objeto. Então aqui, se eu quiser preencher com uma cor o meu objeto, e aí eu vou no Krita. O Krita vai ter o quê? Nesse caso, o Krita vai ter a ferramenta de baldinho mesmo. Vai ter a ferramenta para poder preencher uma área inteira. Então, nesse ponto, os dois softwares
comportam de forma igual. Aqui a gente tem a ferramenta de máscara. E máscara, no caso do Blender, é também uma ferramenta de pintura, mas ela não vai pintar conteúdo. O que ela vai pintar é uma área de proteção. Então, eu preciso criar para poder pintar uma máscara. Eu preciso criar uma máscara nova, né? Então, vou criar aqui a minha mask aqui, né? Então, eu tenho essa camada de máscara. E aí, quando eu pintar isso aqui, ó, essa mancha preta aqui, ó, o que isso está fazendo? Está protegendo o meu modelo de pintura. Então, se eu voltar aqui na ferramenta e tentar pintar sobre essa área, eu não consigo. Ou seja, essa área está protegida. Então, isso funciona, né, garantindo que certos pedaços da minha pintura não vão ser afetados, né? Isso é importante para a gente, às vezes para poder ter uma certa segurança de pintura dentro do software, né? E quando a gente vai para o Krita, né, o Krita tem um jeito diferente de abordar isso. Ou seja, isso já tem a ver com as seleções do Krita. Então, se eu quiser proteger uma área no Krita, eu tenho a seleção retangular, a seleção circular, a seleção poligonal, a seleção de mão livre, a seleção de varinha mágica, que vai pegar todas as cores próximas de onde eu cliquei, né, todas as cores. Se eu tenho vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu pegar um tom amarelo aqui e vamos pintar aqui eu estou usando o clone ainda, né? Então, peraí, deixa eu voltar aqui para um brush qualquer aqui. Vamos pintar aqui de amarelo. Então, se eu quiser fazer a seleção desse amarelo aqui, dessa área aqui, eu tenho a seleção de varinha, que vai tentar identificar as cores semelhantes ao redor de onde eu cliquei e selecionar essa área toda. Eu tenho também a seleção de conta-gotas, que vai pegar todas as cores semelhantes aonde eu cliquei. Então, se eu cliquei no amarelo, tudo que for amarelo, ele vai recolher, assim como seleção, né? Vou tirar essa seleção aqui, então vamos no menu Select, Deselect. Eu tenho a seleção que é feita com curva Bezier, semelhante ao pincel de curva, né? Que você pode ir clicando, clicando e arrastando para poder fazer formas diferentes de seleção. Né? Tem a seleção magnética que tenta encontrar formas semelhantes quando você está clicando para poder fazer a seleção o mais rápido possível. Pressionando Enter, ele transforma esses pontos em seleção. Eu vou usar a seleção de mão livre. E aí, se eu vier pintando, né, com o meu brush aqui, eu vou estar o quê? Eu vou estar preso dentro dessa área aqui. Então, tudo que está fora dessa área está protegido. No caso dos dois softwares, pode acontecer de eu criar uma máscara e querer inverter ela, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer, né? Então, aqui no Krita, eu tenho um menu de seleção. Esse menu de seleção ele vai me dar opções de selecionar tudo, tirar a seleção, resselecionar, ou seja, repetir a última seleção e inverter a seleção, que seria um caso interessante aqui. Ou seja, está protegida essa área de cor aqui, e se eu tentar pintar dentro dela, eu não consigo. Né? Então, muito do apoio que eu vou ter de seleção dentro do Krita vai estar dentro desse menu Select. Né? Então, suavizar uma seleção, crescer, encolher, né? Criar uma borda a partir de uma seleção. Então, né? Se eu quero mostrar ela, se eu quero esconder ela, converter ela para um vetor. Então, bastante opção de tratamento dentro do Krita para seleção. Esse é um dos motivos bons para você ir num software de pintura para fazer sua textura. As ferramentas de seleção de software de pintura geralmente são um pouco mais avançadas do que a do Blender. Se a gente for no Blender, para comparar, né, a inversão da seleção faz parte da configuração do meu layer. Então, eu tenho a inversão da seleção aqui, né? Então, vamos pintar agora só dentro da minha máscara, né? Vamos fazer com uma cor bem diferente para
ficar claro que eu estou pintando dentro e fora. Então, as opções da máscara vão estar aqui, mas o Blender tem mais uma opção de seleção. Então, dentro dessa barra superior aqui, eu tenho esse quadradinho aqui, que também é uma máscara de pintura, também é uma seleção, né? Só que é uma seleção baseada no seu modelo. Então, se eu vier aqui e clicar nesse botão aqui, agora eu posso escolher qual face eu vou pintar, né? Então, eu passo a ter a opção de selecionar a face. Essa face é a mesma face que tiver selecionada no modo Edit. Você pode fazer essa seleção, inclusive, no modo Edit do seu modelo, né? Que vai ser a mesma face. Como eu não quero mais usar a máscara, que eu vou tirar ela, eu posso voltar com ela a hora que eu quiser, ela é uma imagem. Então, a hora que eu quiser voltar com a minha seleção, eu posso retornar ela aqui, mas eu vou tirar. E aqui, ó, eu quero mostrar aqui, eu só consigo pintar dentro dessa face aqui, ó. Então, nada que tiver fora dessa face aqui vai ser afetado, né? Então ela está restrita na face, né? Essa seleção ela é do espaço 3D, a gente vai ver que não tem esse botão no espaço 2D, né? E aí a gente tem, então, um menu de seleção também, né? Então essa seleção ela tem as opções de inverter, de selecionar mais ou menos. Quanto mais complexo o seu modelo, mais interessante fica esse menu, né? Aí a gente passa a ter as opções de seleção de laço também, né? Ou seja, começa a ficar mais próximo do que a gente está acostumado. Então aqui, ó, a gente tem as ferramentas de seleção do Blender, né? A seleção em laço, a seleção em caixa, né? A seleção circular ou a seleção com clique, né? Ou a seleção com o clique. Ou seja, mais próximo do que a gente usou no Krita, né? Em termos de comportamento. No caso, o padrão aqui é o Select Box. E você clica e arrasta, você faz uma caixinha de seleção, né? Então você pode clicar e arrastar e selecionar uma ou mais faces. Mas ainda é um comportamento bem diverso. Se você for comparar um a um, não vai ficar igual, não. Mas é bom saber que você tem algum controle de seleção aí, né? E aí, saindo da seleção agora, né? Ou seja, a gente viu pintura, a gente viu seleção, a gente vai ver as ferramentas de transformação. No caso do Blender, eu não tenho muitas ferramentas de transformação no espaço de pintura, né? Vocês vão ver que não existem ferramentas de transformação aqui, né? O que eu vou ter, na verdade, é ferramenta de pintura, e a transformação costuma ser a transformação do próprio objeto, né? Muito da transformação da textura dentro do espaço do Blender está restrita a você modificar o V. Então, nesse ponto, a gente vai dar preferência para o software de pintura 2D, ou seja, lá que a gente vai ter ferramentas de transformação de fato. Então, deixa eu tirar minha seleção. Vamos pegar e tirar a seleção de todo mundo, deselect, né? E vamos pegar aqui as ferramentas de transformação que eu tenho aqui. Eu tenho as ferramentas de movimentar, né? Então eu posso mover aqui a minha pintura, né? Eu vou selecionar uma parte aqui, ó. Vou selecionar um bloco aqui. E aí eu posso pegar a ferramenta de transformação livre, né? Que é o transformar layer ou seleção. E aqui eu vou ter como mudar a escala clicando no canto, né? Clicando fora eu tenho como rotacionar ela, né? Clicando aqui eu mudo o ponto de pivô dessa transformação, né? Então eu posso girar a partir ou mover a partir de uma ponta, né, da coisa. Então eu estou movendo, mudando a escala, né? Mudando a rotação, né? Ele tem ainda uma deformação é, é, mais diagonal. Se a gente olhar na barra de ferramenta aqui nas opções, né?
você vê que tem mais opções de transformação aqui, né? Então eu tenho a transformação livre, a perspectiva, né? Que vai criar um ângulo na minha imagem como se ela fosse 3D, né? Eu vou ter transformação por força de âncora, com 3 pontos, né? É, uma transformação mais líquida, né? Mais suave, né? Chama Lookify esse daqui. E a transformação em malha. Todas muito interessantes de mexer, eu recomendo que vocês experimentem para ver o que faz. Né? Mas a mais importante para a gente é a transformação livre. Ela é realmente a que a gente mais utiliza no dia a dia de trabalho. Né? Então, eu vou ficar com ela aqui como padrão. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem dentro do Krita, né? De pegar um pedaço da imagem e transformar isso, que no caso do Blender, na versão atual, a gente não tem esse poder de transformação de pixel dentro do Blender. As transformações aqui elas vão acontecer de um jeito muito diferente e elas vão fazer parte do processo de controle de shade, então é um negócio bem mais elaborado. Então, às vezes, para o nosso dia a dia de trabalho, é melhor levar essa imagem para o Krita, tratar ela, volta com ela para o Blender, um pouco mais prático do que tentar fazer um sistema de node para poder transformar um pedaço de uma pintura. Né? Aí a gente vai ter a ferramenta de corte, é uma ferramenta que está aqui junto com as ferramentas de transformação, né? Que é uma ferramenta que reduz o tamanho da minha imagem, né? Ou seja, ela recorta a minha imagem aqui. Então, vamos supor que de tudo que eu pintei, o que eu quero ter é só esse pedacinho aqui. Se eu apertar Enter, recortei minha imagem. Muito útil essa ferramenta. É sempre bom falar dessa ferramenta, mas são as ferramentas de ajuste principal que a gente vai ter aqui dentro desse espaço. Outras ferramentas de trabalho que a gente vai ter aqui, que novo, elas vão entrar na categoria, eu vou chamar ela da categoria ajuste, né? Então, nesse bloco aqui, né? A gente vai ter ferramentas como a ferramenta de colorização, né? Então, onde que você vai colorizar uma área, né? Então, só essa área aqui vai receber o tom de verde que eu pintei, né? Então, é uma ferramenta de ajuste de cor, né? Tem ferramenta de escolha de cor, né? Ou seja, uma ferramenta para escolher a cor que eu quero pintar. De novo, ferramenta importante para ajuste, porque às vezes eu quero voltar numa cor que eu já usei e é difícil, né? Às vezes ajustar um slider ou escolher exatamente a mesma cor de novo, né? Então, às vezes é difícil chegar no tom, né? Aí tem ferramentas, o baldinho de tinta está dentro aqui da ferramenta de ajuste, né? Mas a gente vai ter é, uma ferramenta que está aqui, que é interessante, está junto com o bloco dessas ferramentas adicionais, que é o gradiente, né? Que é uma forma de você preencher uma área com, né, um tom variável aqui, né? Então vamos pegar aqui vou pegar um gradiente meio esquisito desses aqui e vou nas opções de ferramenta, eu quero o meu gradiente linear, que é o padrão, né? Então eu consigo preencher uma imagem com um gradiente, eu consigo também pegar outros tipos de gradiente aqui, né? São ferramentas interessantes de pintura, né? Ou seja, me ajuda no ajuste geral da minha pintura, né? A gente usa muito gradiente para fazer ajuste de tom, né? E ajuste de preenchimento, ajuste de sombreamento, né? Então é uma ferramenta importante. E essas ferramentas, algumas delas a gente vai encontrar no Blender também, ou seja, elas não estão restritas ao Krita, né? No caso do Blender, a minha ferramenta de gradiente, ela está embutida dentro da ferramenta de pintura do baldinho. Então, se eu quero pintar um gradiente aqui, eu posso configurar um gradiente aqui. Vamos pegar uma cor verdinha aqui só para mudar o gradiente. E eu consigo preencher, inclusive, meu modelo inteiro com um gradiente só. A gente vai ter a opção
da ferramenta de gradiente e a ferramenta de coleta de cor, né? Ou seja, se eu quero pegar uma cor específica, né? A gente tem o conta-gota dentro do seletor de cor, né? Então, tenho dentro do seletor de cor conta-gota, né? Se eu apertar a tecla E, né? Então, se eu apertar a tecla E, né? Com o meu mouse sobre o seletor de cor aqui, ó, ele já puxa conta-gota para mim, né? Então eu posso vir aqui em qualquer lugar do Blender e pegar uma cor de qualquer lugar. Então vamos pegar aqui da ferramenta, né? Então vamos vir aqui pegar do, do espaço de seleção. Então se você apertou E em cima disso aqui, você tem a ferramenta de, de coleta de cor, né? Que é útil para a gente também, né? Essas ferramentas a gente vai voltar sempre nelas, né? E parte da ideia dessa aula não é só que vocês experimentem e conheçam as ferramentas, né? Mas que vocês também acompanhem quando eu estiver usando, né? Então, quando eu entrar numa ferramenta, numa aula posterior, e eu puxar um gradiente, você fala, não, peraí, eu já vi essa ferramenta e eu já experimentei ela. Então, como atividade aí para né, fixação é, dessa, dessa aula, eu recomendo que você realmente clique nas ferramentas, né? Tem ferramentas que eu não cliquei, tipo texto, desenho vetorial, nem cliquei nelas, né? Mas você clique nas ferramentas, experimenta elas, né? Vai fuçando nelas, né? Observa que no caso do Krita, né? Que é um software de pintura, ele não só te dá o pincel, como ele te dá uma série de pré-configurações de pincel. Então, se você for mexer no Krita vai ter uma série de pincéis para você escolher e trabalhar, né? Eles ficam aqui em Brush Presets ou eles ficam aqui, né? Também nesse ícone aqui. E aí, por favor, experimente bastante, troca a cor do seu pincel, né? Você pode mexer aqui nas cores. O Krita, inclusive, deixa um histórico das cores recentes que você usou aqui na lateral. Então, as cores que você usou recentemente, elas vão navegando aqui no histórico. Então, você pode não só escolher uma cor, né? Como você sabe que ela vai estar preservada aqui também. Experimenta. Se você desenha, beleza, desenha alguma coisa, se divirta. Se você não desenha, só rabisca igual eu, faz um monte de rabisco aleatório, tá ótimo, né? E tenta anotar os atalhos que você achou interessante aprender. Então, quase todos eles têm um atalho indicado dentro de parênteses quando separa o mouse sobre a ferramenta. Todas têm um nome, se separar o mouse sobre as ferramentas. Então, o Blender também vai te dar atalho, vai te dar nome. Então, tenta fixar esse conteúdo, né? E aí, na próxima sessão, a gente avança um pouco mais vendo as configurações dessas ferramentas.